bem? Sejam todos bem-vindos. Aqui é Alice Kimura, especialista em mapas mentais, e hoje eu estou aqui com a Rita Prado. Como vai, Rita? Que saudades! Ótima, boa noite a todos. E aí, adivinha? A gente gravou um vídeo com transmissão ao vivo para o YouTube. E onde foi para esse vídeo? Não sei. Então, vamos gravar aqui no Zoom e subir no YouTube de novo. A vantagem é que agora o mapa mental já está pronto. Então, vamos apenas fazer uma revisão dele. Rita, deixa eu usar aqui o botãozinho de fecha tudo. Muito bem, então vamos lá, Ok. começando. Ah, sim, pelo tema. Por que o tema do nosso mapa mental é Rita Resolve? Porque eu sou uma pessoa que estava no mundo corporativo há 16 meses atrás. Eu saí, estou sem o trabalho do mundo corporativo. Desculpa. Imagina. E eu já fazia instintivamente esse Rita Resolve para as pessoas mais próximas, para os amigos. Só que nessa história toda de mundo novo, os meus amigos me incentivaram assim, Rita, por que você não coloca isso como um plano B? Por que você não posta isso? Por que você não divulga? E atendendo e pensando bem nisso, eu falei, por que não? E aí saiu. E aí a questão do nome é, o que você faz? Eu resolvo. Eu sempre resolvi bucha para os meus amigos, eu sempre resolvi coisas que assim, como é que eu resolvo isso? E eu resolvia, e eu resolvo. Então eu falei, legal, então vai um Rita Resolve. Eu E as não criei pessoas ainda podem ela. te Isso. contactar pelo Instagram. Meu Instagram, que é o Rita A Prado. E Ok. dentro do Instagram, eu até tenho um post lá que fala do que eu faço, tem uma carinha que é um Rita Resolve, mas por ali as pessoas me contatam e dentro desse post tem o meu celular. Eu posso divulgar aqui, eu não tenho problema nenhum de divulgar até, viu, Li? Você quer colocar? Então, vamos lá. Tá. Eu estou em São Paulo, que é 11 Ok. 98381 8, 33 8, 1, 3, 3343. 4, 3. Isso, que aí eu atendo os WhatsApps, atendo ligações, hoje a gente usa muito mais isso, né? Tá, Então, aqui o correto é a gente colocar como contato. E tá aí, de bom, contato, Instagram. Que aí tá, eu tenho desde o seu, né? Quem já tiver no Instagram é só digitar isso, Rita A. Prado, ou então isso, clicar nesse link. Eu vou postar no isso, meu Insta também. E que tá. tipo de serviços você presta? Ah, Bom, vamos lá. Como eu estou em São Paulo, eu estou na capital, mas dependendo do trabalho, eu posso prestar na Grande São Paulo também, tá? Na Grande São Paulo, região do ABC, etc. O que determina prestar esse serviço fora, digamos, desse eixo capital, é uma relação de custos e uma relação do trabalho que a pessoa precisa. Se a gente está falando de um trabalho virtual, eu posso prestar para o Brasil inteiro ou até fora do Brasil, porque eu sou fluente em inglês e espanhol. uhum, Se a gente está falando de um trabalho que precisa de uma presença física, por exemplo, como um pet sitter, um dog walker, ou alguma coisa nesse sentido, às vezes não vale a pena, porque eu estou numa região que é a Zona Oeste, eu moro na Vila Leopoldina, que é a região próxima de Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, Vila Madalena, Lapa, Vila Romana. Então, alguns trabalhos fazem sentido que seja aqui nas proximidades, outros não. Quais são os outros trabalhos que podem ser resolvidos independente da região? Eu tenho uma cliente que precisava que resolvesse uma questão de cartório para ela, uhum. que era uma questão de imóvel. Ela está na Granja Viana e o cartório na Zona Sul. E aí ela procurou meu trabalho, porque ela já tinha tentado por 2 vezes resolver isso, uma acho que com um motoboy, a outra pessoalmente, e tem uma questão lá que precisa ser resolvida, ela me chamou porque eu consegui entrar, conversar com o escrivão, explicar toda a situação, fazer uma chamada em WhatsApp para que ela explicasse também,
e agora está se desenrolando. Na verdade, o documento ainda não está pronto. Quando o documento fica pronto, eu vou buscar. A questão, por exemplo, de IPTU, que a gente até colocou no mapa mental. Tem uma outra cliente que mora em Cotia, estava com dificuldade de resolver essa questão. Ela falou: será que eu preciso ir lá e você vem me buscar aqui em Cotia para ir na prefeitura? Falei: já tentamos internet? Ela falou: eu não sou muito boa tentando resolver isso. Falei: legal, me passa o que você precisa. Eu resolvi para ela por internet. Por enquanto, está super tranquilo ali na internet. A questão da assistência técnica, para pegar um exemplo. O verdureiro aqui do bairro estava com uma balança, daquelas balanças profissionais, sem funcionar. Ele já tinha tentado com uma assistência técnica que deu um furo com ele. A balança é uma balança Eugene, ele não sabia exatamente quem procurar. Eu procurei a Eugene está com o site desatualizado na assistência técnica, e eu fui fazendo uma busca, né, um deep dive aí de liga para um, liga para outro, eu consegui uma assistência técnica que conserte a balança dele, peguei a balança, levei a assistência técnica, conversei com ele quando o orçamento ficou pronto, ele aprovou o orçamento, agora a gente vai esperar a balança ficar pronta para eu ir buscar. A questão de acompanhante. O acompanhante pode ser para bicho e para gente. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas, às vezes, que têm uma pessoa doente ou um idoso e essa pessoa trabalha e ela não tem tempo, ou não necessariamente trabalha, mas está com um filho pequeno em casa e não vai ter tempo de acompanhar esse idoso, esse familiar, ao médico e precisa de um acompanhante. Eu posso fazer isso e qual é a habilidade que eu ofereço? Eu ofereço essa habilidade de ter capacidade de argumentação com o médico. Então, a pessoa vai me dizer: olha, eu preciso que você explique para o médico que o meu pai, minha mãe, minha avó, seja lá quem for, sente isso, sente aquilo. Eu preciso que você explique esse exame, que você conte do medicamento. Então, essa capacidade de ser a voz dessa pessoa diante de um outro profissional e ela ter a tranquilidade de que está na mão de uma pessoa segura, principalmente agora na questão da pandemia, o uso da máscara, o uso de álcool gel. Então, assim, todo esse cuidado, até porque eu tenho uma mãe de 85 anos, então eu entendo tudo que é essa questão da restrição. E quando se fala de acompanhante de pet, né, de bicho, um dog walker, um dog sitter, é porque você gosta de animais, né? Você tem quantos Amo! cachorros? Eu tenho 3. Eu tenho 3 cachorros, e pelo fato de ter 3 cachorros há mais de 10 anos e também estar envolvida no ativismo de proteção animal, etc., eu conheço os veterinários, eu conheço tratamentos, eu, de novo, consigo argumentar com o profissional no sentido de não uma discussão. Quando eu falo argumentar, as pessoas acham: mas você contrapõe. Não é uma questão de contrapor, é uma questão de: olha, eu estou com o meu animalzinho que está sentindo isso, olha, eu acho que ele está sentindo, né? Porque animais a gente tem essa dificuldade, inclusive, de saber o que ele está sentindo, mas olha, eu observei isso, isso, isso. Você pode, por favor, levar, conversar com o veterinário, dizer isso. Então, eu tenho condições de fazer essa argumentação, de dizer: ele está vomitando, mas ele só vomita quando isso, isso, isso. Lógico que eu preciso da informação do tutor, né? Eu chamo de tutor, porque é uma forma como eu expresso quando a pessoa tem o animalzinho. A questão de acompanhamento num procedimento médico, numa anestesia, num ultrassom. Eu levei outro dia um gatinho que foi para adoção para fazer exames de sangue e de FIV-FeLV, que é o exame que a gente faz em gatinhos, né, para saber se ele está bem. Então, peguei o gatinho, levei ao veterinário, fiquei com o gatinho, tenho a preocupação dentro do veterinário: peraí, olha, uma porta está aberta, não está aberta, tem espaço para escape, não tem espaço para escape. Então, eu tenho esse olhar, digamos, 360 graus da preocupação, que é a preocupação que eu tenho com os meus. Então, eu não coloco ninguém em risco se eu não coloco os meus em riscos, e isso seja gente, seja para animais. E a questão de adoção, conta um pouquinho, como que funciona isso? Então, adoção, gente, não é fácil, tá? Não estou dizendo que eu acho adotante, não. Mas, por exemplo, eu estou com um caso de um passarinho que a ideia era
levar ao centro de recuperação de animais silvestres para ver se ele poderia ser reintroduzido na natureza. Porém, eu conversei com o Defalca, Departamento, né, de Fauna Silvestres, mandei foto do animalzinho, do passarinho, ele é um passarinho, infelizmente, de gaiola, e ele não teria a possibilidade de conviver na natureza. Então, ele precisa de um novo lar, um adotante que vá permanecer com ele em gaiola, mas que tenha a capacidade de cuidar do passarinho, ou um viveiro. Então, eu encontrei um adotante para esse passarinho e agora estou fazendo esse processo de intermediação, porque o passarinho precisa passar por um vet silvestre para ver como é que está, etc. Então, assim, não é, olha, eu tenho um cachorro aqui, você acha adotante? Não, gente, só para dizer, não funciona assim, tá? Isso é muito mais complexo. O que a gente faz é divulgar. Este caso é um caso específico para poder cuidar. Entendi. Nossa, olha, eu amei, Rita. Você realmente resolve. Talvez, né, pessoas que estejam fora de São Paulo vão falar assim, eu queria uma Rita Resolve aqui. Será que você vai abrir uma franquia? Porque tem Quem sabe, né? que precisa ser feito, né? E às vezes assim, você está tão focada no trabalho que não dá tempo de cuidar de coisas, você fala, ai meu Deus do céu, e olha só, você dá um Rita Resolve, que ela resolve para você. Vou Ai. pegar um exemplo, né? A pessoa é fora de São Paulo. Mas ela vai passar por uma entrevista de trabalho em outro idioma, ou mesmo português. Às vezes as pessoas estão procurando trabalho pela primeira vez e elas não se sentem confortáveis e elas querem fazer um preparo. Então, legal, eu sou uma pessoa que já procurei muito emprego. Emprego, quando eu falo, né? Porque a gente tem diferença de emprego e de trabalho, né? Trabalho é tudo que a gente faz e isso aqui que eu faço é um trabalho. Emprego, normalmente as pessoas associam a um CLT. Então, assim, olha, eu preciso treinar a minha desenvoltura para uma entrevista. Você precisa disso em português, inglês, espanhol? Eu faço nos 13 idiomas. Mas você sabe quais são as perguntas que um hunter ou que um entrevistador vai fazer? Sim, sei. Sei, porque eu já passei por várias. Então, assim, olha, você quer? Vamos montar um roteirinho e eu te ajudo a fazer isso, inclusive nesse virtual, por isso serve para o Brasil inteiro, porque hoje as entrevistas de trabalho são virtuais. Verdade. Aí eu preciso, eu não sei como eu monto o meu currículo. Tá bom, eu te auxilio, porque eu também montei muito currículo na minha vida. Então, assim, olha, um executivo, por exemplo, tem uma pessoa que me pediu ajuda, porque ela trabalha tanto que ela não conseguia cuidar da vida pessoal no sentido de fazer marcação de médicos, de encontrar os melhores médicos. E eu sou uma pessoa muito apaixonada por nutrição, muito apaixonada por saúde. E principalmente agora, né, na pandemia, a gente viu o quanto isso é importante. Inclusive Então, alimentação. Então você poder, muito, né, alimentar-se com produtos de muito, qualidade. muito, muito. Conta sobre essas compras no CEAGESP, na zona cerealista. Eu moro próximo ao CEAGESP, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu queria tanto ir ao CEAGESP e fazer compra, porque dizem que tem muita coisa boa e com preço bom. Gente, tem de tudo, tá? Tem preço bom? Tem, em algumas bancas, outras é um preço de mercado, mas as pessoas querem, muitas vezes falam assim, mas eu quero ir. Ok, eu busco a pessoa e a gente vem ao CEAGESP e faz compras juntos. Conheço toda a divisão do CEAGESP ali. Não, mas eu quero te passar a lista e eu quero que você compre para mim. Ok, também. Eu posso fazer a compra porque eu também conheço as melhores barracas para as vendas. Uma coisa que a gente cria são esses relacionamentos. Então, assim, você cria relacionamento à medida que você vai fidelizando. Então, aquela história de você estar na barraca e falar, escuta, mas esse abacate vai amadurecer essa semana mesmo, né? Então, assim, vai. Legal, então eu faço isso. Um supermercado, uma zona cerealista, por exemplo. Apesar de eu não morar próximo à zona cerealista, eu frequento a zona cerealista para mim, porque eu faço muita compra de castanhas, de frutas secas, de grãos, de leguminosas. Então, além de poder fazer a compra, eu também
por conta de amar a nutrição, olha, fala assim, escuta, mas essa leguminosa, você faz remolho para você tirar o antinutriente, então assim, vai com dica de preparo junto. Uau, que legal. Me dá um exemplo aqui de secretariar. Ah, tá. Eu tenho uma amiga que você conhece, que é a Marta Terenzo. Eu vou dar um exemplo do secretariado que eu fiz antes da pandemia, inclusive, de cursos presenciais dela. Então, ela dá o curso e a aula, a classe é lotada, ela dá aula na SPM. E ela precisou de gente para fazer, primeiro, a organização inicial das cópias do material, de fazer toda a checagem se tinha a quantidade adequada, de organizar o coffee break, de procurar quem faria o coffee break, de ver quantas garrafas de café. Ah, legal. A máquina de café, peraí, a gente tem o ponto de 110 volts, 220 volts, o que seja, dentro da sala para fazer isso? Ah, legal, tem. Então, organizar que hora tinha que chegar. No intervalo, peguei a garrafa de café, levei para fazer a recarga do café no bar que tinha ali próximo, na padaria que tinha próxima da sala que ela estava. E agora, no mundo virtual, também, muitas vezes você precisa, mas olha, eu preciso que organize o mailing list, eu preciso que mande o convite, que faça um remind, né, uma relembrança das pessoas daquilo. Então, eu trabalho, eu posso ser a agenda desta pessoa para fazer estas lembranças, porque tudo tem a ver com a questão deste planejamento do que você precisa, quando você precisa, e fazer o de trás para frente. Eu Uhum. faço isso para estas pessoas Então, também. você faz, por exemplo, o pré-evento, você dá suporte no dia do evento, Sim, pós-evento, sim, certificado e não sei o sim, quê. sim. Que Faço toda bacana. essa organização. Uma outra questão de carro que a gente colocou ali no mapa mental, olha, mas eu preciso levar meu carro para revisão, eu não tenho tempo, eu não gosto, eu não quero ir no mecânico, eu não sei em que mecânico levar, eu não sei qual concessionária. Como eu, assim, parece até que eu gosto de tudo, mas eu realmente eu sou uma geminiana, gente. Então eu gosto de tudo, tá? E tem, assim, esse talento aí para falar, para conversar com todo mundo. Tenho. Então, assim, legal, você leva o carro e conta para ele que o carro está puxando para a esquerda ou o carro está puxando para a direita. Eu mesma, quando levo o meu carro ao mecânico, eu entro, ele sobe o carro no elevador, eu sempre gostei de entrar embaixo do elevador para o cara me explicar como é que ele faz alinhamento do carro, como é que ele mexe na suspensão, aí o disco de freio, e a calibragem. Olha, você lembrou de carregar o step, né? Porque as pessoas às vezes esquecem de calibrar o step. Gente, eu já fui parada na estrada e assim, o policial quis checar se o meu step estava calibrado. O meu step estava carregado e todas as luzes do meu carro estavam funcionando, tá? Então ele me fez ligar todas as luzes. Então, assim, eu sou uma pessoa que presto atenção nisso. Eu tenho uma listinha no meu aplicativo, tipo, de todas as coisas que eu preciso fazer no meu carro e quando, e qual é a quilometragem que ele tem, e quando eu tenho que trocar o óleo de câmbio, quando tem que trocar o óleo de motor. Eu sou a pessoa que vai ao posto de gasolina e lembra de calibrar, e lembra de olhar se tem água no reservatório para poder limpar o vidro. Então, assim, mas é muito hábito meu. Então, assim, olha, eu preciso levar. Hoje você tem os lugares que consertam roupa e que vão buscar na sua casa. Às vezes você esquece de mandar para lá. Então tá, me chama para ser a sua agenda, porque eu tenho isso na agenda. E uma coisa que, eu fico muito admirada é que você não tem medo de trabalhar, você é pau para toda Para obra. nada, para nada. Incrível. Eu acho, assim, primeiro, que eu gosto de resolver as coisas. Eu sou meio obstinada, tá? Então, assim, eu não consigo simplesmente, não, deixa, não deu. Eu não sei fazer um não deu, tá? Para mim, o não deu é se eu realmente tentei de tudo e falou assim: olha, opção A, opção B, que a gente tem, porque não existe não deu para nada, né? Existem opções que talvez não sejam possíveis naquele momento, não sejam financeiramente razoáveis, uma série de coisas, mas não existe, não deu.
E essa pessoa sou eu, falando, não, gente, peraí, vamos tentar outro caminho, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Então, assim, é meu, e eu não tenho medo de trabalho. Eu estava falando para a Liz, há muitas pessoas às vezes falam assim, mas você estava no mundo executivo, eu era uma gerente já com 30 anos aí, e há 20 gerente, e eu não era, eu estava, e isso está dentro de mim, todo o meu conhecimento não sai de mim. Então, assim, eu falo os 2 idiomas fora o português, falo, tenho 2 pós-graduações, mas isso para mim compõe quem eu sou, compõe o meu berço da família que eu venho de uma família simples, de uma família que sempre trabalhou, e eu comecei a trabalhar com 14 anos na feira. Então, assim, eu fui feirante porque eu queria comprar as minhas coisinhas e o meu pai não podia e eu sempre quis trabalhar. Então, eu trabalho desde os 14 anos. E aí, para mim, isso não é um problema. Eu acordava de madrugada para ir para a feira e o meu momento feliz, fora o trabalho, porque eu sempre gostei de vender, eu vendia fruta, eu vendi numa barraca de especiarias, eu trabalhei também, que né, era dos condimentos, né, que a gente chama. E eu adorava, por exemplo, dava 10 horas da manhã, a gente queria comer, né, porque era tarde. E, nossa, eu adorava, ia comprar pastel para a barraca inteira, e assim, eu cumprimentava todo mundo. E é meu, assim, sempre fui assim. Então, não tenho medo de trabalhar, não tenho medo de arregaçar as mangas, carregar uma balança ou falar inglês como executivo. Eu navego em todos os mundos. Uma vez eu fiz um processo de adoção de um cachorrinho, era um professor de inglês nativo e ele não falava muito bem português. E aí eu percebi que ele falava inglês. Eu falei, olha, você quer fazer em inglês? Eu passei o questionário inteiro de adoção com ele em inglês. E assim, eu acho que uma coisa que eu falo para as pessoas assim, usem todas as suas ferramentas. Não existe nada que você não vai usar. Usem todas as ferramentas. Eu trato de usar todas as minhas ferramentas e tenho muito para aprender ainda. Nossa, é incrível, Rita. Falando em ferramenta, a ferramenta que a gente usou é o software FreeMind, que é um software gratuito. Para colocar as cores, ele tem um botãozinho aqui em cima chamado formatar. E aí, dentro de formatar, eu cliquei em layout automático, e com isso ele automaticamente coloriu o mapa mental, colocando o que é nível 1 em azul, nível 2 em verde, nível 3 vermelho, nível 4 em diante fica em preto, e automaticamente ele vai diminuindo o tamanho. Eu, por exemplo, dei um destaque aqui no contato da Rita, que eu acrescentei uma nuvem e colori a nuvem também. Fiz aqui uma ligação entre o taxi dog, né, e o pet, porque né, eu falei, não, acho que esse daqui é um assunto para carro, esse aqui é um assunto para pet, mas são assuntos que estão correlacionados, então, mesmo com o software gratuito, dá para a gente fazer aí, né, um montão de mapas mentais, incrementar com ícones, então, aqui ele não tem um ícone de um dog, então os animais que tem aqui são só um pinguim e uma borboleta, né? Mas já. Eu ainda não tive que cuidar de pinguim e de borboleta. Ai, nossa, Rita, olha, eu agradeço imensamente você ter compartilhado conosco essa sua disponibilidade para resolver as coisas dos outros. E olha, se você precisar, contrate a Rita, e tem muita coisa que dá para fazer online, ou então o que precisar de presencial, São Paulo, Grande São Paulo, principalmente né, perto da Vila Leopoldina, lá no CEAGESP, ó. Rita resolve. Gratidão, minha querida. Eu que agradeço e eu queria comentar assim, eu fiz o curso da Liz, a questão dos mapas mentais, gente, dá uma clareza de você enxergar assim, você começa a montar realmente, mas isso aqui, isso puxa isso, e você vai fazendo essa montagem, e ainda, né, Liz, ainda que não use o software, que não comece com o software, eu estou vendo todos os desenhos aí atrás. Gente, eu sou péssima em desenho, então, assim, muitas vezes eu faço post-it, então eu vou, prego na parede post-it, faço isso, aí eu ponho um caderno, aí eu já achei que o caderno não dava. E o uso do software é como qualquer ferramenta. É um saco no começo, é chato no começo,
Mas é assim, vou fazer uma linha. Eu consigo ir até o nível 1, vai até o nível 1. Eu vou no nível 2. Agora eu faço o nível 2. Ih, errei. Nossa, tira daqui. Salva 500 mil versões daquele arquivo e vai fazendo, porque é prática. Ninguém nasceu sabendo. Verdade. Ninguém. É assim, a gente aprende... E a gente aprende fazendo, tá? Não tem assim, quisera eu enfiar uma osmose aqui para aprender um monte de coisa, porque eu estaria falando todos os idiomas do mundo, não tem jeito. Assim, a gente começa com Min Tarzan, Tujane mesmo, tá? Ai, que maravilha, adorei retomar esse contato, estava com Eu também, Liz. saudade. Eu também. Gratidão. Ai, imagina, olha, eu que agradeço. E tá aqui mais um exemplo de mapa mental que a gente pode fazer, né, dos nossos negócios, mostrar aí a diversidade de serviços que podem ser prestados. Incrível, Rita, parabéns. Desejo aí Eu que agradeço. muitas resoluções. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau, gente. Beijo imenso.